E retomando a questão do Felca, evidentemente, não é do interesse do MBL, ou da forma como o MBL vê as coisas, defender qualquer tipo de adultização das crianças, ou utilização excessiva de rede social por crianças, nada disso. As crianças, elas têm que ser preservadas. Elas têm que ficar distantes da internet enquanto são crianças, enquanto estão em formação. Devem utilizar a internet depois, com supervisão dos pais, com ingerência dos pais, e só quando forem maduras que podem utilizar a internet de uma maneira mais livre. Assim que deve ser e é assim que o MBL pensa. Então, nesse sentido, nós concordamos com, digamos assim, 90% do conteúdo do vídeo do Felca. O ponto fundamental ali é quando ele fala em regulação de redes. E ele começa a dizer, isso é um grande problema, é necessário regular. Volto a dizer, qual a questão da regulação de redes? A questão da regulação de redes é que hoje nós, no Brasil, não temos um consenso social que permita uma regulação de redes que não seja uma forma de censura. Então, se a gente entrega a tarefa de regular as redes sociais no Brasil para o atual governo, o que o PT vai querer fazer? O PT vai querer impedir o discurso político. A gente sabe disso. Sabe disso, é uma coisa óbvia. Um dos esforços principais da esquerda é calar a boca da direita, virtual, né? Falando em discurso de ódio, preconceito, racismo, violência, e sempre utilizando essas palavras para classificar e para julgar o discurso da direita. Embora a esquerda fale em revolução armada, em violência contra opositores, Stalin matou pouco, Gulag, embora ela seja muito violenta, tanto na prática política dela, vide a quantidade de confrontos que a esquerda tem com a polícia, com outros manifestantes, a quantidade de vezes que os nossos militantes apanharam de gente de esquerda que veio de forma mal intencionada bater neles e, enfim, se revoltar por certas perguntas que eram feitas. Então, embora a esquerda tenha isso na prática e também tenha no discurso, na retórica, ela seja violenta, a gente sabe que quando se ouve no Brasil a expressão discurso de ódio, ele tem um destinatário certo. O destinatário certo é a direita brasileira, é o bolsonarismo, é o MBL, é todo mundo junto. Neste particular, aliás, não há distinção entre os interesses do bolsonarismo, do MBL, do Novo, de quem quer que seja. Eu acho que toda a direita, quanto à liberdade de expressão, ela está meio que no mesmo balaio, porque o objetivo da esquerda não é calar só o Bolsonaro, mas é calar a direita inteira. Essa é real. Então não temos como entregar isso aí na mão do PT para fazer regulação de rede. Por outro lado, nós também não temos como entregar a regulação de redes na mão de um governo de direita. Vamos supor que vença um governo de direita em 2026. O PT foi derrotado, perdeu e tal. Aí vem um governo de direita, agora o governo de direita. Não dá para entregar isso na mão do governo de direita. Por quê? Porque o governo de direita vai tentar fazer a mesma coisa. Se tiver um governo de direita majoritário, provavelmente ele vai querer calar o MBL. Talvez ele até queira calar a própria esquerda. E ele está errado. E ele está errado ao fazer isso. Se um governo de esquerda pretender, ou um governo de direita pretender calar a esquerda, ele está errado. Aí eu vou dar uma de iluminista aqui, de Voltaire. Né? Nem gosto de Voltaire, acho que Voltaire é um autor muito superestimado. Mas vou dar uma de Voltaire, né? Que eu discordarei da sua ideia, mas concordarei com o seu direito de dizê-la, qualquer coisa nesse sentido. De fato, a liberdade de expressão é um valor que a gente tem que defender na democracia brasileira. E ele estaria em sério risco se um governo de direita resolvesse calar a boca da esquerda à força. Então, o principal problema da regulação das redes em nosso contexto é a inexistência de um diálogo entre esquerda e direita, que é algo que eu venho falando eventualmente em participações que eu tenho em lives e coisas do tipo. De vez em quando eu falo que a gente vai ter que fazer, em algum momento a gente vai ter que fazer, em algum momento isso terá que ser feito. Em algum momento terá que ser construído no Brasil um novo centro majoritário que possua legitimidade em todas as direções. Ou seja, é preciso construir um centro de pautas convergentes entre esquerda e direita que reduza a intensidade da polarização política no Brasil e que possa, a partir desse centro majoritário, restaurar e reconstruir o país.
Isso é importante que vocês ouçam, e é uma ideia minha, muito arrojada, e que vai na contramão, veja, vai na contramão da intensificação emocional do discurso, seja de direita, seja de esquerda. Porque o que está em jogo aí? Claro, em primeiro lugar, a gente não tem que se preocupar com isso agora. O MBL é muito pequeno para pensar em ser magnânimo, para construir qualquer centro majoritário. Nós, primeiramente, precisamos ficar grandes. Primeiramente, a gente precisa derrotar e derrubar o bolsonarismo. Essa é a tarefa que nos impinge, a tarefa que urge, é que a gente destrua o bolsonarismo e tome o lugar do bolsonarismo enquanto grupo majoritário de direita. Essa é a primeira coisa. Se a gente não faz isso, nada além disso a gente pode fazer. A primeira tarefa do movimento, não é nem vencer a esquerda. A primeira tarefa do movimento é vencer o Bolsonaro. Porque sem você disputar e ganhar o terreno ideológico no qual você está, você não pode fazer mais nada. Porque você não é sequer representante da direita brasileira. Tanto que, vide o que está acontecendo com o Trump. O Trump ele tem um diálogo, o governo Trump e tal. Por mais que a gente fale aqui do Peter Thiel, do J.D. Vance, e tenha valetes sobre isso, e a cara do Trump apareça aqui. Cadê? Ah, não, essa não é do Trump. Mas tem a revista sobre Trump, 2 revistas sobre Trump. Não importa isso. Não. Ah, aqui. Por mais que a gente tenha aqui o Laranjão aparecendo como César, etc. O Trump não está nem aí pro MBL, nem sabe que o MBL existe. Por quê? Porque nós somos muito minoritários numa disputa interna à direita. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é vencer o Bolsonaro. E se consolidar como força principal da direita brasileira. Primeira coisa. Uma vez que você faça isso, nós temos que ser uma força tão grande, e isso, bom, eu estou falando em termos ideais, né? Eu estou falando assim, como uma grande idealização, um horizonte quase utópico, que nós sejamos capazes de restabelecer um centro majoritário. O que é isso? A gente tem que, em algum momento, quando a gente já tiver governado, quando a gente já tiver no poder, quando já tiver feito várias coisas, depois do prendeu matou, depois de uma série de reformas, etc, nós temos que estender a nossa magnanimidade e a nossa capacidade de diálogo para os setores mais sérios da esquerda brasileira. Trazê-los e refundar um centro majoritário no Brasil. Por que isso é importante? Isso é importante porque, veja, em um ambiente de polarização extremada, como nós vivemos hoje, fica muito difícil fazer qualquer coisa que o seu adversário não derrube. Pense o seguinte: a democracia representativa vigora com a alternância do poder. Considerando que nós não queremos dar um golpe de Estado, e eu não quero dar um golpe de Estado. Não quero dar um golpe de Estado. Se quiserem dar um golpe de Estado, não falem comigo, eu vou me embora, volto para casa. Não quero isso. Eu não quero dar golpe de Estado. Se alguém quer dar um golpe de Estado, não sou eu. Então, considerando que não haja essa opção, golpe de Estado, ditadura, destruir a democracia, vamos nos instaurar, fazer uma monarquia, isso não vai acontecer. Considerando que você aceite as regras da democracia representativa, o que rola? Na democracia representativa existe alternância de poder. Ah, a gente pode fazer um governo espetacular e ter, sei lá, 3 governos seguidos do Partido Missão. Pode, o PT conseguiu fazer, e nem foi esse governo todo espetacular, eles fizeram. Mas uma hora você vai perder. Em algum momento, isso é natural, e assim, imaginar que você consiga perpetuamente se estabelecer na democracia e nunca perder, aí, cara, aí você tá viajando, a gente tá viajando demais. Aí é loucura. É óbvio que em algum momento, mesmo depois de ter governado, mesmo depois de ter feito um governo bom, você vai perder. Fernando Henrique teve 2 mandatos, não fez um sucessor do PSDB. E ele não era um idiota. Entendeu? Ele foi o presidente mais preparado que nós tivemos na história recente do Brasil, foi o Fernando Henrique Cardoso. Homem de cultura, etc. Não fez sucessor. O segundo governo de Fernando Henrique foi problemático, teve vários problemas. E ele não conseguiu fazer o sucessor. O Lula ganhou. Então, por mais que a gente fique, tá, em algum momento o adversário ganha. Se você não tem um centro majoritário, o adversário vai lá e ele pega todas as coisas que você fez e ele destrói. É exatamente isso que ele faz. Ele pega aquilo que você fez e ele reverte o que você fez. Ah, você estabeleceu a política X para a educação. Ele chega lá e faz a política Y. Ah, você estabeleceu a política tal para a saúde. Ele chega lá e faz a política inversa.
É isso que ele faz. E aí é óbvio que aí se complica muito. Porque a consequência disso, o que acarreta isso aí? Acarreta isso aí que numa democracia em que há alternância de poder, mas não existe centro majoritário, e onde cada governante que sucede ao outro governante destrói aquilo que o governante anterior fez ou busca destruir, então você não tem projetos a longo prazo. E isso, portanto, isso faz com que as democracias que vivem num dilema de polarização extremada sejam muito mais fragilizadas perante autocracias. Porque no caso das autocracias, pelo menos, elas têm continuidade. Então o cara tá lá, ele pode até fazer um monte de merda, mas ele tá fazendo as mesmas merda por muito tempo. Entendeu? Há uma continuidade. Na Rússia existe continuidade, então sempre está se alternando no poder Putin e Medvedev. Putin e Medvedev são a mesma pessoa, basicamente. Eles pensam do mesmo jeito. Medvedev até é mais radical que o Putin. O Putin é um cara mais moderado. Medvedev vai mais pra lá. E é a mesma coisa. Putin e Medvedev é a mesma coisa. É a doutrina oficial do Estado russo. Então aconteceu essa guerra da Ucrânia, já estava prevista que ia acontecer. Todo mundo já sabia. Ok? Isso aí já estava lá. China nem se fala. A continuidade do Partido Comunista Chinês é imensa. É o mesmo partido desde 1949. Então, aonde quer que você veja as autocracias que não têm essa alternância, elas têm planos de longo prazo, que se mantêm. As democracias sob fortíssima polarização, elas não conseguem fazer isso. Porque elas ficam oscilando. O cara chega lá e destrói, o outro vem, vai. Não dá. Como resolver o problema? Aí vem a pergunta, tá, beleza, você não quer ser um ditador, mas ao mesmo tempo você quer que as políticas tenham continuidade, correto? É isso, você não quer um ditador, mas você quer que as políticas tenham continuidade. Por que você não quer um ditador? Porque ser ditador implica numa série de questões, que você vai ter que ferir uma série de bens, impedir a liberdade de expressão das pessoas, impedir a liberdade de pensamento, prender as pessoas, bater nas pessoas, matar as pessoas. Portanto, você não quer essa opção. Essa é uma opção danosa que implica numa série de questões para pessoas que estão vivas e que vão sofrer sob a égide de uma ditadura, qualquer que seja ela, seja de esquerda, seja de direita, seja do MBL, seja de onde for. Então você não quer isso aqui. Ao mesmo tempo, você quer continuidade em políticas, porque você sabe que políticas públicas que acabam o tempo inteiro não dão fruto. Então você vai fazer uma política pública de longa continuidade na área de ciência e tecnologia, ou de segurança, ou de infraestrutura, e chega lá o seu adversário político e destrói o que você fez. Acabou. Não tem como ser. Então, como você resolve esse dilema? Porque tem um dilema aí. Como se resolve? A resolução desse dilema chama-se construção de um centro majoritário no Brasil. O que isso implica? Isso implica em que algumas coisas, algumas políticas feitas pelo governo serão consideradas políticas de Estado e que o sucessor não vai alterá-las. Por quê? Porque está previamente dado um certo consenso estrutural que entrelaça você e a oposição. Ah, mas isso é impossível. Não, não é impossível. Existem coisas no Brasil que foram feitas assim. Vou dar um exemplo. A maior conquista do Brasil da redemocratização, qual é? Deixa eu ver se alguém... Desde 1988, qual é a maior conquista do Brasil? Em termos de política pública. De todas. Vamos ver se vocês vão adivinhar aí. Enquanto vocês vão falando, eu vou bebendo água aqui. Cadê? O funk. Não, os caras estão zoando. Pô, não fiquem zoando. Fala sério. Plano Real, SUS. Então, o Plano Real está ganhando e é o Plano Real mesmo. A maior conquista desde a redemocratização do Brasil, pelo menos para nós que lemos as coisas do ponto de vista liberal e tal, é o Plano Real, ok? O Plano Real foi uma conquista. O que ocorre com o Plano Real? O Plano Real, ele foi tão exitoso que ele se tornou parte de um centro majoritário brasileiro. E quando eu estou falando de centro majoritário brasileiro, eu não estou falando do centrão. Não confundam as coisas. Centro majoritário não é centrão. O que se denomina popularmente de centrão
nada mais é do que a reunião de partidos fisiológicos que não têm nenhum interesse ideológico, que estão aí para os seus representantes roubarem e colocar o dinheiro no bolso. Isso é o Centrão. O Centrão é um câncer da política brasileira. O Centrão é uma coisa muito ruim. Muito ruim. Ela é demissionário. Ele é a morte da política em grande estilo. Ele é a morte da grande política. O Centrão é a mediocrização total da política brasileira. É a sua humilhação, é a humilhação de todos nós. O Centrão é uma coisa horrorosa. O Centrão precisa acabar. Da forma como estes partidos se organizam e o que eles fazem no Brasil, com máquina de compra de votos, com as suas prefeituras completamente aparelhadas, com o seu orçamento secreto, com a falta completa de um plano, de um projeto mais, enfim, robusto para o país, isso é uma coisa tétrica. Isso tem que ser destruído. Esses partidos que estão aí, ou eles têm que passar por uma renovação ideológica e voltar a ter um espírito de um partido que deseja realmente o bem nacional, ou eles têm que enfraquecer. Então, não estou falando de centrão. O que eu estou falando de centro majoritário é sobre pautas e propostas. E aí vocês estão falando, o PT era contra o Plano Real, mas o PT não destruiu o Plano Real. Quando o Lula assume em 2002, ele dá continuidade à política de Fernando Henrique Cardoso. O Plano Real está aí até hoje. Não houve outro plano monetário que agora vamos fazer aqui o plano Dilma. Não teve isso. Veja, nem a Dilma, que lançou mão de uma nova política macroeconômica, que foi a nova matriz econômica com Manteiga, mexeu no Plano Real. Ninguém mexeu no Plano Real. Ele funcionou e ele se estabilizou. Então, quando você tem coisas assim, certas propostas e certos feitos de gestão que se estabilizam e viram uma espécie de acervo do Brasil, e esse acervo inamovível do Brasil serve de alicerce, né, de base, aí você tem a transformação no país. Aí você consegue fazer alguma coisa. Então, o horizonte último do MBL, a meu ver, é esse. Primeiramente, fazer aqui na ordem, vencer o bolsonarismo e se tornar o centro da direita, a força majoritária da direita. Assumir o governo e fazer um grande governo e conseguir fazer sucessor. Terceiro, ao fazer as suas medidas de governo, no processo de fazê-las, pensá-las e realizá-las, chamar para si todos os atores ideológicos do país, inclusive as esquerdas, e recompor um centro majoritário na base do diálogo, colocando coisas, certas propostas e cedendo em outras, e criando um acervo de políticas públicas institucionalizadas e sedimentadas que deem o alicerce para a reconstrução do Brasil. É isso que tem que ser feito. Claro, uma coisa é eu dizer aqui o que tem que ser feito, outra coisa é fazer. Né? Fazer é muito mais difícil do que falar. Muito mais difícil que falar. Falar é fácil. Essa teorizaçãozinha aqui que eu fiz é de boa, isso aqui tá na minha cabeça, né? Mas daí fazer, aí, meu irmão, a longa estrada. Curta, se inscreva agora e comente para ajudar o canal a crescer. Compartilhe esse vídeo e espalhe a palavra.